Continuidade do nosso assunto aqui, oitavo ano. Hoje é a unidade 2, capítulo 1. Potência de um número racional que está na página 40. Então, o que é potência? Potência ela envolve duas coisas. O A elevado a N, sendo que o A é a base, tá certo? Que a gente chama de base. E o N é o expoente. Mas o que é o expoente? Ele indica quantas vezes a base vai ser repetida e multiplicada por ela mesma. Tá certo? Que está representado aqui. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Aí eu poderia botar aqui, ó, reticência, reticência, vezes A. Tá certo? Quer dizer, N fatores. N fatores que eu posso multiplicar esse A. Tá certo? Vamos ver aqui os exemplos aqui, ó. Por exemplo, 10 elevado a 3. Então, 3 é o expoente. Ele manda repetir a base quantas vezes? 3 vezes, que a base aqui no caso é o 10. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Como é potência de base 10, se você quiser simplificar, era só colocar o 1 e a quantidade de número elevado, a quantidade de 0. Então, 10 elevado a 3 é a mesma coisa de 1000. Ou você faz assim, ó. 10 vezes 10 daria o quê? 10 vezes 10 daria 100. 100 vezes 10 daria 1000. Tá certo? E 0,5 elevado a 4. Eu vou multiplicar 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 e última vez aqui vezes 0,5. Como eu já quis ganhar tempo aqui, eu fiz a operação aqui, ó. Tá certo? Ó. 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 0, 0, então abaixo 2. Aí, ó, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Então abaixo 5, abaixo 2, o 0, duas casas decimais. Você vê da direita para a esquerda, 1 a 2. Então é 0,25. Esses dois passos aqui, ó. Agora multiplicado outra vez. Tá certo? Eu acho que eu fui mais além, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Não, tá certo. Aí, ó, 0,25 vezes 0,25. 5 vezes 5, 25. Você coloca 5, vai 2. Aí 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0, 0, abaixo 1. E 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 0 é 0. Somando. 5, 2, 1, 0. São três casas. 1, 2, 3. Você vem da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Agora a última vez, né? Ó, veja que aqui eu tenho 2 mais 1 e a última vez aqui, ó, multiplicado por 0,5. Então, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. E 5 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, abaixando. 5, 2, 6, 0, 0. 1, 2, 3, 4 casas decimais, né? Então, como é que a gente faz? Da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta aqui seria o quê? 0,0625 seria a resposta, tá certo? E essa fração aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 2. Como o expoente é 2, eu vou repetir a base duas vezes. Então vai ficar, ó, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Que na verdade você vai multiplicar o numerador 1 vezes o numerador 1, que vai dar o quê? 1. O denominador 3 vezes o denominador 3. Então 3 vezes 3, 9. Então está aqui o resultado. Então, 1 sobre 3 elevado a 2, você repete a base duas vezes, mas você só pode multiplicar numerador por numerador. No caso, 1 vezes 1, que dá 1. E 3 vezes 3 são os denominadores. Só posso multiplicar denominador por denominador. 3 vezes 3, 9. Está aí o resultado, ok? Vejamos aqui outros exemplos. Por exemplo, exemplo 4. 6 elevado a 1. O expoente não é 1. Ele manda repetir a base quantas vezes? Uma vez. Qualquer base, né? Qualquer base. No caso aqui está representado por 2 sobre 3. Mas poderia ser qualquer base elevada a 0
é 1. Tá certo? Então, continuando aqui, capítulo 2, da unidade 2, que diz as propriedades da potenciação. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Tá aqui, ó, a base aqui no caso é A, tem a mesma base. E os expoentes aqui estão representados por M, 10 elevado a M, vezes, A elevado a M, vezes A elevado a N, certo? Então tem a mesma base. Então você conserva a base e soma os expoentes. Vejamos aqui os exemplos. Exemplo 1. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Veja que a base é a mesma, 3, né? Então conserva-se a base e soma os expoentes. 5 mais 2 dá 7. Então tá aí o resultado. E agora, segundo exemplo. A base aqui no caso é 1 sobre 7 elevado a 2. Aqui não aparece, mas é 1, né? 1 sobre 7 elevado a 1. 4 sobre 7 elevado a 1. 4 sobre 7 elevado a 3. Então, vejo que tem a mesma base. Então, repete a base. 4 sobre 7 e soma os expoentes. Primeiro expoente, 2, mais 1, mais 3. Então, fica 4 sobre 7 elevado a 6, né? Por quê? 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Ok? Agora, vamos ver a segunda propriedade. Propriedade 2, quociente de potência de mesma base. No caso aqui está representado por A elevado a N dividido por A elevado a N. Então, na divisão de potência de mesma base, que quociente significa divisão, né? Mesma coisa. Você conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. No caso aqui a base é 11, ó. Então, A elevado a 5 dividido por 11 elevado a 5 dividido por 11 elevado a 5. Então, a base aqui é a mesma. Então, você conserva a base, que é 11, e pega o primeiro expoente, 5, menos o segundo expoente. Que no caso aqui, vai dar vai dar 11 elevado a 0, né? Então, divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 5 menos 5. Então, sinais opostos, mesmo número, dá 0, né? Então, dá 11 elevado a 0. E aqui, ó, veja que a base é 2,3 elevado a 6 dividido por 2,3 elevado a 5. Então, divisão de mesma base. O que é que a gente faz na potência? Conserva a base, que é 2,3, subtrai os expoentes, 6 menos 5. Então, conservando a base, 6 menos 5 é 1. Tá certo? Terceira propriedade. Potência de uma potência, né? Eu vou ter dois expoentes, ó. Então, A está elevado a M, mas também está elevado a N. O que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, M vezes N. Vamos ver aqui um exemplo. Então, tem um 6 elevado a 2, mas também está elevado a 5. Esse 6. Então, conserva a base. Tá certo? E vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? Dá 6 elevado a 10. Ok? E esse aqui, ó, a base aqui, o segundo exemplo, é 1 sobre 3 elevado a 4, mas também está elevado a 6. Então, conservando a base, 1 sobre 3, 4 vezes 6. Quanto é 4 vezes 6? 24. Então, fica 1 sobre 3 elevado a 24. Ok? A quarta propriedade é potência de um produto ou potência de um quociente. Tá certo? Mas é bem simples, ó. Veja que eu tenho um produto aqui, ó. As bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo, ó. Então, você repete A elevado a N vezes B elevado a N. Por isso que chama produto potência de um produto. Tá certo? Ou pode ser quociente, potência de um quociente, né? Veja que eu tenho bases diferentes, mas eles têm o mesmo expoente. Então, esse N aqui tanto pertence para a base A, como ele pertence para a base B. Por isso que fica assim, A elevado a N vezes B elevado a N. Mas se for o quociente, veja que as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo, né? É a mesma coisa. A elevado a N dividido por B elevado a N, tá certo? Vejamos aqui. Veja que o expoente geral é o 6, né? Mas eu tenho uma multiplicação de bases, né, diferente. Então, vai ficar somente assim, ó. 1 sobre 3 elevado a 6 vezes 1 sobre 2
elevado a 6. Só isso, né? E aqui, ó, multiplicação de bases, né? Só que tem mais expoente, tem um expoente geral. Então vai ficar assim, ó, 5 sobre 2 elevado a 2, que é esse expoente geral aqui, vezes 7 sobre 3 elevado também a 2. Aí se você quiser resolver, né? Ó, 2 vezes 2 vai dar 5 elevado a 4. 3 vezes 2 vai dar 7 elevado a 6. Tá certo? E agora, divisão, né? As bases são diferentes, mas ele tem o mesmo expoente. Então vai ficar 7 elevado a 3 dividido por 6 elevado a 3 também. Tá certo? E agora, no quarto exemplo, eu vou ter duas bases diferentes, com essa daqui com outro expoente, mas está elevado a 4. Esse 4 aqui é o expoente geral, né? Então vai ficar 3 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2, que também está elevado a 4. Então, se você quiser fazer aqui 3 elevado a 4 dividido, multiplicando os expoentes, 2 vezes 4, fica 5 elevado a 8. Ok? Continuando aqui, potência de base 10. Muito simples também, ó. 10 elevado a 5. Você coloca 1 e 5 zeros. Ó, 5 zeros. Tá certo? Segundo exemplo, 10 elevado a 2. Você coloca 1 e 2 zeros. 10 elevado a 1. É só repetir a base uma vez. 10 elevado a 9. Coloca 1 e 9 zeros. E por aí vai, né? Notação científica. Por exemplo, eu tenho 1.200.000. Tá certo? Como é que faz para fazer notação científica? Por exemplo, se eu pego 12, aqui eu não tenho 5 zeros, vezes 10 elevado a 5. Mas se eu pôr a vírgula aqui, ó, eu vou aumentar mais uma casa aqui. No caso, 5 vai para 6, ó. Se vocês observarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 recuo, né? Por isso que ficou 1,2 vezes 10 elevado a 6. Isso aí é notação científica, tá bom? Ok?